Política Impura. Um olhar sobre a semana. As minhas saudações a todos que me ouvem, no YouTube, na Rádio Transforma, na rtf.pt e também no Facebook, na página da Política Impura no Facebook. Vamos falar agora de um problema que transcende o próprio país onde esse problema ocorre, que é a crise política italiana. A crise política italiana é uma crise não só italiana, mas representa também um problema muito grande para a União Europeia, neste momento em que a União Europeia atravessa uma crise económica, nomeadamente pelo abrandamento do seu crescimento, devido ao abrandamento do crescimento da Alemanha, que entrou numa fase de crescimento negativo no último trimestre. O problema da Itália é um problema que se soma à Inglaterra, com o agravante de que se trata de um problema mais grave ainda do que a Inglaterra, caso o real líder da política italiana neste momento, Matteo Salvini, consiga levar avante os seus propósitos. Matteo Salvini apresentou uma moção de censura ao governo de que ele próprio faz parte. Ele faz parte de um governo dirigido por Giuseppe Conte e nesse governo, que é um governo de coligação entre o partido de Salvini, a Liga Norte, ou a Liga Itália, e o Movimento 5 Estrelas, esse acordo de governação foi posto em causa agora, através dessa moção de censura de Matteo Salvini, ministro do Interior desse governo, para fazer cair esse governo a fim de haver eleições antecipadas. Matteo Salvini invoca pretextos absolutamente secundários para a moção de censura ao governo, nomeadamente uma divergência sobre o comboio de alta velocidade que deve ligar a França à Alemanha atravessando os Alpes, e sobre a política de imigração italiana. A política de imigração italiana tem sido, como todos sabem, ainda agora temos o caso do navio Open Arms, que se encontra junto ao porto de Lampedusa e que Matteo Salvini, contrariando uma decisão da justiça italiana que ele não pode contrariar, e aí poderá ter incorrido até num processo de crime que lhe está a ser movido já pela justiça italiana, contrariando a justiça italiana, impediu que o Open Arms atracasse ao porto de Lampedusa e dele saíssem os imigrantes que estavam em condições deploráveis, alguns à beira da morte, crianças e mulheres à beira da morte, junto a Lampedusa. Isto apesar de outros países, nomeadamente a Espanha e Portugal, por exemplo, se terem predisposto a acolher grande parte desses imigrantes. Mas Matteo Salvini, com o pretexto de que não apoiaria os traficantes de seres humanos, como ele diz, ele impediu a atracagem do Open Arms a Lampedusa. Claro que aquilo ele não pretende de modo nenhum atacar os traficantes de seres humanos. Ele, no fundo, é um tipo de indivíduo que age
forte com os fracos e fraco com os fortes. Isto é, ele, a todos esses desgraçados que aportam o Mediterrâneo e que devem ser divididos por toda a Europa e que a Europa, particularmente a Alemanha, a Espanha, a França, se têm prestado para acolher, ele, numa manifestação do mais baixo patrioteirismo à maneira de Mussolini, ele recusa qualquer ajuda humanitária a esses desgraçados que vêm da Somália, que fogem às chacinas no Congo, no antigo Congo belga, que vêm inclusivamente do Afeganistão. Recusa-lhes qualquer apoio. Mas certamente que ele não recusa apoio aos grandes do dinheiro em Itália e em todo o mundo. E não recusa a subserviência aos interesses de Putin e da própria China, de Xi Jinping, como ele já demonstrou, com uma abertura total para a ligação da chamada Rota da Seda à Itália. O problema de Itália não é só um problema italiano, como disse, é um problema da União Europeia. Matteo Salvini, que foi financiado por Putin, quem sabe se também pela própria China, para ascender ao poder, está agora com grandes, elevadas intenções de voto nas sondagens, porque infelizmente a demagogia vale para povos incultos, mas afinal de contas até dentro do próprio povo italiano, o que é espantoso. Isto é, a mais baixa desumanidade, a mais baixa propaganda nacionalista, à boa maneira fascista e nazi, a mentira tem surtido efeitos e Matteo Salvini apresenta-se como o verdadeiro governante de Itália, não aparecendo de modo algum Giuseppe Conte ou o Movimento 5 Estrelas como líderes da atual governação italiana. Matteo Salvini talvez não consiga os seus objetivos. E esperamos que o não consiga. Matteo Salvini, afinal de contas, debate-se com um outro problema. É que Matteo Renzi, o líder do Partido Democrático Italiano, que já foi primeiro-ministro, propôs ao Movimento 5 Estrelas e à própria Força Itália, propôs uma aliança, uma espécie de compromisso histórico, como antigamente o Partido Comunista Italiano tinha proposto à democracia cristã. O líder do Partido Democrático, num momento de desespero, num momento de autêntica necessidade de salvação nacional, porque Matteo Salvini parece querer arrastar a Itália para a desgraça, porque a saída da Itália, que já está em procedimento por incumprimento das regras da União Europeia, a saída da Itália do euro e da União Europeia seria trágico não só para a União Europeia, mas também para a própria Itália. A atitude de Matteo Salvini não é só uma atitude maquiavélica para ascender ao poder, é também uma atitude de traição, não só à União Europeia, mas sobretudo aos interesses da própria Itália, que iria entrar num período enorme de crise se Matteo Salvini levasse avante os seus propósitos. Esperamos que a proposta de Matteo Renzi seja acolhida pelo Movimento 5 Estrelas e pela Força Itália de Berlusconi e que se constitua um governo de compromisso histórico que, apesar de tudo, é um mal menor para a Itália e para a Europa. E com esta declaração de esperança, despeço-me até ao próximo Política Impura, com muita amizade. Política Impura.
Um olhar sobre a semana.